Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de hoje, nós vamos estar dando início ao nosso EBD aqui online e nós vamos falar sobre questões e conflitos da vida, que é a revistinha da editora Cristã Evangélica. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do site da editora, se vocês quiserem estar comprando a revistinha para acompanhar. E também vou deixar algumas instruções na descrição, tá certo? Então, depois de assistir o vídeo, passa lá para dar uma olhadinha. Na nossa primeira aula, vamos debater um pouco sobre do porquê estamos aqui. Muitas pessoas passam boa parte da vida pesquisando, o porquê, qual é o significado, o sentido, por que nós estamos aqui. A busca pelo sentido da vida é algo normal, é algo sadio, é algo relevante. Muitos psicólogos, filósofos, escritores falam sobre isso. Ser ou não ser é a questão de William Shakespeare. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mas afinal, qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? O que é a vida? O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor, Rick Warren. De acordo com Rick Warren, nós temos duas opções. Nós temos a especulação, que é evidentemente a opção escolhida pela maioria, é pegar através do raciocínio abstrato e fazer uma conjectura. E a segunda é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Nós temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Por que nós estamos aqui? Mas aonde? No manual do proprietário. Ou seja, nós temos que buscar o sentido da vida no livro do autor da vida. O primeiro ponto que destacamos é que a origem da vida é Deus. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus, lá em 1 Coríntios 1:21. No primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis 1, diz assim, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso nos ensina que é sempre Deus quem inicia o diálogo. Mesmo depois do pecado, mesmo depois da queda, quem tomou a iniciativa, quem deu o primeiro passo para ir atrás do homem foi Deus. Ele que envia o seu único filho ao mundo, não porque o mundo está chamando por isso, mas porque Deus amou primeiro o homem, Deus amou primeiro ao mundo. Então ele pega que de tal maneira, lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sempre dá o primeiro passo. Como nós podemos ver lá em Apocalipse 22:13, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro, ele dá o primeiro passo. Ele começou tudo, portanto ele vai terminar tudo, exatamente como ele planejou. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar o corpo de Jesus, os anjos perguntam o quê? Por que buscais entre os mortos os que vivem? Eles estavam procurando o homem certo no lugar errado. Assim também somos nós, quando procuramos sabedoria popular e outras coisas no livro de autoajuda, tradições humanas, a resposta e o sentido da vida. Sem Deus a vida não faz sentido. Em Isaías 43:7 diz o seguinte: os criei para a minha glória. Mas qual é o propósito da vida? O propósito da vida é a glória de Deus. Agora que nós sabemos quem nos criou, precisamos saber para que Ele nos criou, por quê, como. Em Colossenses 1,16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Lá em Romanos 11:36 diz o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre ele ser o centro da criação. Rick Warren diz que se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Agora que nós já sabemos a origem da vida e o nosso propósito, qual é o sentido da vida? Com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, a maior necessidade do homem passou a ser ter a paz com Deus, estar em 2 Coríntios, no capítulo 5. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação.
Quando ele fala sobre reconciliação, ele está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e bênçãos do Senhor. A Bíblia nos ensina que nenhum ser humano por si só ele consegue obter essa paz. A paz é algo que vem de Deus. Lá em Efésios 2, a partir do versículo 14, diz assim: Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem ele não consegue ter paz consigo e nem ter paz com o próximo. E por conta disso, ele não vai conseguir encontrar o sentido da vida. Vai ter angústia, vai ter inquietação, vai ter depressão. Ele não vai permitir, isso não vai permitir que ele consiga buscar esse sentido. Ele não vai conseguir enxergar isso. Mas por que Deus criou o homem? Tudo que é feito por Deus tem propósito. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez e vai fazer, ele tem um propósito. Então, ao criar o homem, podemos destacar 3 propósitos que Deus tinha para o homem. O primeiro propósito é que o ser humano ele foi criado para ser eterno. Lá em Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é o suficiente. Tudo dentro de nós chama pela vida e pela permanência. No entanto, tudo o que nos cerca nos faz lembrar da mortalidade e da mutação que somos do tempo. O conceito de eternidade é necessário para dar significado ao sentido da vida. Por quê? Porque o Deus que nos criou é conhecido como eterno. Não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total da respiração não decreta o fim de tudo. A eternidade que Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade, e não somente uma quantidade de vida, foi o que Jesus mais prometeu durante seu ministério terreno. O segundo ponto, o segundo propósito, é que nós fomos criados para sermos santos. Não aquela imagem de ser celestial, divino, não. Nós nos baseamos nisso em Deus. Quando Deus nos chama para a santidade. Santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. A ideia básica de santidade de Deus não é tanto a qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa. Assim, é a dupla ideia bíblica da santidade de Deus. Primeira, ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. E a segunda, ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Do mesmo jeito que nós não fomos criados para a nossa própria glória, nós não fomos feitos para agir de acordo com os nossos próprios conceitos. E o nosso terceiro propósito é que nós fomos criados para sermos servos. Quando Deus nos coloca para cultivar e guardar lá em Gênesis 2:15, ele está dizendo trabalho, serviço. Quando a gente coloca Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos naturalmente nos colocando na posição de servos. Em Efésios 2:10 diz o seguinte: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Essas boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e voz de Deus em nosso coração. Alguns valores bíblicos que estão interligados ao serviço cristão. Servir é um mandamento, servir é uma forma de adoração, servir é uma forma de mordomia. Priorizar as pessoas promove a criação de ministérios fortes. A motivação de servir vem do valor que o indivíduo atribui à tarefa. As pessoas têm algo a dar e a receber. Cada pessoa é uma nota 10 em alguma área. As pessoas precisam entender melhor como Deus a fez. E as pessoas precisam ser desafiadas através do serviço. E todos são ministros e sacerdotes. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, o que dará mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros devem servi-los não encontraram o significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus, descrito em Marcos 10:45.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós podemos ver um pouquinho do porquê estamos aqui, qual o sentido, de qual é o nosso propósito. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Fiquem na paz, viu? Beijão, até a próxima. Porque Deus